Estamos iniciando mais um programa Pecuária Inteligente. Como é que você está? Tudo bem? Como é que passou a semana, o fim de semana? Chuva aí na sua região, aqui, região noroeste do estado de São Paulo. Tá chovendo uma barbaridade, graças a Deus, tá? Coloca aqui nos comentários como tá o clima aí na sua região. Ó, o que eu tenho para hoje, fica aqui comigo, o programa tá sensacional. 4 notícias quentes, que pegando fogo da pecuária. E eu tenho também, ó, tema principal, os piores erros da engorda, na terminação, no acabamento, na principal fase do gado de corte, lá a última fase, a fase que realmente vai definir o peso que você vai entregar ao seu animal. É a fase que, ó, é o maior custo dentro do ciclo do gado de corte, então fica aqui comigo que tá imperdível. Vou responder algumas perguntas que o pessoal enviou e eu tenho um sorteio que daqui a pouquinho eu explico para você. Quero te pedir o seguinte, se você gosta dos programas de segunda-feira, por favor, deixa o seu like, compartilha com o pessoal, se inscreva aqui no canal do YouTube para você receber conteúdos de qualidade, comenta, deixa um comentário aqui, com certeza vai ajudar bastante o nosso canal. Bom, vamos começar pelas notícias da pecuária? É o seguinte, boi gordo decolando, as cotações seguem em alta. O indicador do boi gordo CPEA, Exalc, registrou alta superior a 5% no mês de fevereiro, operando em torno de R$ 340 por arroba. Em algumas praças do país, as cotações já ultrapassaram R$ 350 por arroba e chega a alcançar até R$ 360 em negociações futuras. A parcial de fevereiro de 2026 mostra o preço médio do boi gordo em 337. Como é que tá aí na sua região, hein? E o mais importante, esse valor se aproxima do recorde histórico para o mês de fevereiro. Não só para o mês de fevereiro, tá? Mas o recorde histórico realmente da cotação da arroba no Brasil. A indústria encontra dificuldade em compor escalas de abate, as programações seguem curtas, variando entre 5 e 7 dias úteis na média nacional, o que amplia o poder de negociação do pecuarista. Lembra? Ligava no frigorífico, ih, rapaz, não tem vaga agora. E o frigorífico está atrás do produtor, hein? O que está sustentando essas cotações elevadas? Primeiro, menor disponibilidade de animais prontos para o abate, resultado do forte ritmo de abate de fêmeas ao longo dos últimos anos. O segundo é o seguinte, ó, o bom escoamento da carne tanto no mercado interno quanto no mercado externo, as exportações principalmente. Falando em exportações, fevereiro teve um desempenho forte na comparação com fevereiro de 2025, houve um crescimento de 60% no valor e 45% em volume exportado. Muito, mas muito expressivo mesmo. Bom, o que eu queria te dizer é o seguinte, o momento é favorável. Você que trabalha com pecuária de corte, pensa, ó, arroba batendo R$ 350, o momento é muito favorável. Tem pastagem na maior parte do país, está chovendo, o mercado está aquecido, o mercado está forte, você consegue negociar com o frigorífico. O que você precisa é o seguinte, acelera para você ter gado pronto, para você entregar em qualquer fase. Às vezes você fala assim, mas eu trabalho com cria aqui, pô, a cotação da arroba tá, mas bezerro tá valorizado. Então acelere para que você tenha animais para você entregar agora pós-esmama. Se você trabalha com recria, eu trabalho só com recria, eu entrego o boi magro, o frigorífico, o confinamento, acelera para você ter esse animal pronto, esse boi magro, quanto antes você comercializar e ter entrada de receita. Trabalho com boi gordo, nem se fala, ó, negociações no mercado futuro batendo R$ 360. Então tem animais prontos para você ter a vantagem dessa receita. E eu não estou falando em levar vantagem, eu estou falando em oportunidade. É uma oportunidade de negociação, inclusive para o frigorífico, que está buscando animais prontos aí realmente para o abate. Então é o seguinte, ó, se a gente olhar para o ano de 2025, a gente tinha escalas lá em torno de 15, 20 dias, hoje está em torno de 5 a 7 dias, quer dizer, uma oportunidade de negociação com o frigorífico. Quem tem boi gordo hoje está vendendo bem, por isso que você tem que ter um animal pronto nesse momento. Coloca uma estratégia aí na sua propriedade, coloca um plano de ação. Como é que eu faço para acelerar o crescimento desses animais? Como é que eu faço para acelerar a recria? Diminuir o tempo de recria por quanto antes eu comercializar esse animal? Como é que eu faço para o meu gado ganhar peso lá na terminação e vender o boi gordo quanto antes? Então, vamos também olhar para o cenário seguinte, por que que tá assim? Oferta restrita, a gente teve um abate muito grande de fêmeas, ó, 2024, 2025, pô, teve um abate grande, a produção de bezerros ela tá menor, o rebanho tá menor. Então a tendência é que sim, o mercado segue forte pro ano de 2026. E tem uma questão também das exportações, né? Ó, lá fora tá comprando forte, se a gente pegar comparando a fevereiro de 2025, 60% de crescimento no valor das exportações, 60%. A China acelerou as compras. Inclusive, a China ela chegou a colocar até uma cota lá, não pode ultrapassar de tantos bilhões de toneladas e tal, ela acelerou, está comprando ainda mais do Brasil. Olha só que cenário positivo para o agro, para quem trabalha com gado de corte.
É claro que você não vai olhar só para as cotações, não é só a arroba do boi gordo, quer dizer, a cotação tá boa, a arroba do boi gordo tá bom, resolve tudo. Não é isso não. Se você errar na engorda aí na sua propriedade, se você errar no processo de produção, você pode comprometer essa oportunidade, essa vantagem que você tem hoje, que é um pouco do tema que eu trago, tá? O tema para hoje é para você realmente ajustar os processos na sua propriedade para você ter eficiência, principalmente na fase de corte. A segunda notícia é o seguinte: suplementação nas águas, é onde o seu dinheiro rende mais, é onde você consegue multiplicar os investimentos que você faz em suplementação aí na sua propriedade. É uma das maiores janelas de oportunidade para acelerar o ciclo de produção em 2026. Segundo o doutor em zootecnia, o Johanno Cidrini, especialista no conceito Boi 777, que é excelente, né, esse conceito, diga-se de passagem, o pasto verde é apenas o ponto de partida. O suplemento atua como um ajuste fino, que garante que o rumen trabalhe em capacidade máxima, elevando o ganho médio diário, né, o GMD, e a lucratividade real da fazenda. O zootecnista Matheus Moretti, idealizador do projeto Fazenda.com, alerta que em 2026, quem não utiliza suplementação nas águas está deixando dinheiro no pasto. Costuma falar muito isso no período da seca, né? Às vezes você pega aquele animal sanfona, aquele gado que está perdendo peso no período da seca. Isso é novidade no período das águas para você? Pois bem, faz muito sentido, tá? Então é o seguinte, o capim novo, ele é rico em proteína degradável, porém carece de energia e dos minerais necessários para que o rumen trabalhe em sua rotação máxima. Embora a suplementação nas águas ela seja fortemente associada à recria, os especialistas destacam que o dinheiro do produtor pode render muito mais ao olhar para outras frentes estratégicas. Então, vacas de cria, sucesso da próxima estação de monta, ele começa agora. Suplementar as vacas nas águas garante que ela ganhe score corporal para parir bem, para você reemprenhar o mais rápido, evitando que o animal chegue magro lá no período da seca. Na terminação, mesmo com pasto de qualidade, a suplementação estratégica encurta o tempo de abate, reduzindo o custo e liberando a área, quer dizer, o giro rápido, precocidade. O grande lucro está na precocidade da recria. Olha só, investir na recria garante que o animal chegue com 14 a 15 arrobas na terminação, reduzindo o tempo nessa fase que é a etapa mais cara do ciclo. Então, assim, você chega com o animal já meio caminho andado. E tem uma outra questão também, que a recria, ela tem lá, 12 meses. Pô, se você conseguir diminuir para 8, 9, 10 meses, bom, 1 mês, 2 meses já é vantagem em pasto, é vantagem em mão de obra e tudo mais, é a receita que entra antecipada, grandes oportunidades e tudo mais. Bom, o que eu queria te dizer é o seguinte, o pasto verde, muitas vezes você fala assim, pô, eu tenho pasto, meu pasto está bonito, tem disponibilidade de folha, não preciso suplementar, deixa os animais comerem o pasto, tá bom demais. Só que o pasto verde, ele tem proteína, só que ele não tem energia e minerais suficientes para você ter um ganho de peso superior. Depois que a suplementação das águas, não somente o sal mineral, mas a suplementação do período das águas, ela entrou na pecuária, mudou completamente. Você vê animais a pasto ganhando 1 quilo dia na fase de recria, com proteico energético. É como empurrar um carro na descida. Não deixe suplementar seus animais no período das águas. E a gente está falando animal ganhando 1 quilo dia, pô, mas meu negócio é cria. Trabalho com vacas de cria produzindo bezerros. Pô, se você tem uma meta de produzir 1 bezerro ao ano, é essencial que você recupere o score corporal desse animal no período das águas. Não dá para você bobear. E olhando também para a bezerrada aí da sua propriedade, suplementando o período das águas, você vai vender esse animal no peso, você vai vender esse animal com uma estrutura diferenciada. Às vezes você até anima de passar por uma recria. Pô, eu trabalho só com cria, eu faço uma recria aqui e comercializo o boi magro. Por que não? Não é só para recria. A suplementação das águas, ela vai muito bem em todas as fases. Uma vaca bem nutrida agora, ela vai emprenhar rápido na estação de monta, ela tem um corporal maior e você aumenta a taxa de prenhez da sua propriedade. A gente está falando em bezerro de R$ 3.000 aí, na média, né? Pô, que representa 1, 2, 3, 5 animais a mais no plantel aí, paga muito bem a suplementação da sua propriedade, não tenha dúvida. E quando a gente fala de utilizar a suplementação nas águas, a gente está falando em diminuir o ciclo, é você ter precocidade. O animal na sua propriedade fica mais valorizado, porque é um animal mais jovem. Você tem uma economia de pasto, de trato, de mão de obra, você tem uma receita antecipada, um risco menor. Quanto antes você chega lá no final do ciclo e entrega o animal pronto, você dilui o risco aí na sua propriedade. Tenho mais uma notícia para você que é o seguinte, o Brasil avança em negociações para exportar carne para a Coreia do Sul. O Brasil avançou decisivamente nas negociações e é o seguinte, a Coreia do Sul é o 4º maior importador do produto no mundo. Em missão diplomática liderada pelo Ministério da Agricultura, Carlos Fávaro, o governo brasileiro selou avanços históricos para o agronegócio. O destaque central é o compromisso firmado para a abertura do mercado de carne bovina na Coreia do Sul, um dos destinos mais exigentes do planeta. A negociação é considerada uma vitória, é uma vitória muito grande, na verdade, para a carne brasileira, para o agro brasileiro. O governo coreano
confirmou a realização de uma missão técnica de auditoria no Brasil para validar os protocolos sanitários. Essa auditoria ela deve ocorrer lá no final de 2026, no terceiro trimestre de 2026. O Brasil busca a abertura desse mercado desde 2008. 18 anos se passaram de negociações, já imaginou? O acesso à Coreia do Sul não representa apenas um grande volume de vendas, mas funciona como um passaporte de qualidade global para a carne brasileira. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a Coreia do Sul é o quarto maior importador de carne bovina, respondendo por 5% das importações globais, atrás apenas da China, com 32%, Estados Unidos com 20%, Japão 6%. Um dos principais trunfos do Brasil é o preço. A carne brasileira pode chegar ao mercado sul-coreano com valores até 30% mais competitivos em relação aos Estados Unidos, que hoje dominam com 70% lá do mercado sul-coreano. Ó, o que eu queria te dizer é o seguinte, a gente está falando em um mercado premium, a gente está falando em um mercado aí, ó, é o quarto maior importador do planeta, é um consumidor, é um mercado que paga bem, isso é muito importante. Se de fato acontecer, é uma vitória excelente, uma grande vitória mesmo para o agro brasileiro, para a bovinocultura, para quem trabalha com pecuária de corte e tudo mais. Ó, um detalhe importante é que o Brasil ele tem preço competitivo no mundo inteiro, né? A gente tá com preço melhor que a Austrália, que a Argentina, que o Paraguai, que os Estados Unidos, nem se fala, é 30% mais barato que o preço dos Estados Unidos. Por quê? Pelas nossas condições, nós temos pasto, nós temos uma suplementação adequada, nós temos mão de obra, uma técnica muito boa, excelentes profissionais dentro da porteira, fora da porteira, apoiando a bovinocultura. Então é por isso que a gente consegue conquistar tantos mercados. E isso acaba credenciando a carne brasileira, já é hoje, na verdade, muito famosa no mundo pela qualidade, mas acaba credenciando para quase todos os mercados, né? Inclusive para quem já é cliente. Quem já é cliente olha e fala, opa, até a Coreia do Sul está comprando, a carne desse pessoal é boa mesmo, e é de verdade, né? Não é só volume, é reconhecimento, tá? Então esse fato a gente tem que comemorar com certeza. O mundo inteiro está vendo isso e parabéns mais uma vez ao agro brasileiro. Uma outra questão é que a gente precisa diversificar. O Brasil hoje, mais 50% da carne para exportação vai para a China. Então, a gente precisa diversificar. A Coreia do Sul ajuda muito nisso. Diminui o risco, traz mais segurança para a pecuária. Lembra-se, para uma exportação aí, pô, a arroba dá aquela balançada. Então é importante nós abrirmos novos mercados, comercializar com outros países para realmente a gente não correr tanto risco com a carne brasileira. Você precisa obter o máximo rendimento para os seus animais. Por isso quero te apresentar aqui, ó, Total Corte, Total Ureia, tratamento utilizado em mais de 20 mil fazendas no Brasil. Se você trabalha com cria, você vai desmamar um bezerro mais pesado. Quanto antes você vai colocar a matriz numa estação de monta ou num protocolo de ETF. Se você trabalha com a recria e engorda, até 400 gramas a mais no ganho de peso por dia, por animal aí na sua propriedade. Olha só que ganho de peso expressivo. E é o seguinte, ó, eu tô com a Total Whey, que é a maior oferta da história, de R$ 139 por R$ 89 cada embalagem entregue aí para você. Vou deixar um link aqui abaixo, você vai fazer a sua reserva sem compromisso. Vem bater um papo aqui com a gente. Ó, se não der negócio, não tem problema. E se der negócio, você vai trabalhar com o melhor tratamento de crescimento e engorda do Brasil. Vamos engordar boi. Agora é o seguinte, produção, coloca aqui na tela, por favor, um vídeo do Newton Machado fazendo a Mata Roxa, por favor. Ei, Zé Carlos. Boi que comeu, dá boi saúde. Total corte, total ureia. Tá saindo hoje pro frigorífico. Dessa forma aí, ó. Uma média de 590, 640 quilos. Tudo com total corte. Eu recomendo para quem quiser tratar, sai desse jeito aí, ó. 90 dias tratando com total corte, total ureia. O proteico energético. Deu isso aí. E tem mais esse aqui, ó. Esse boi pesou 785 quilos. Muito bom, Newton. Parabéns pelo vídeo, parabéns pelos animais, pela propriedade. Muito obrigado por enviar o vídeo aqui pra gente. Muito obrigado pela confiança também. Quer que o seu vídeo apareça nos programas de segunda-feira? Vou deixar um WhatsApp aqui abaixo, pode enviar que vai participar. Quero falar para você do sorteio, chapéu para lana. Quer concorrer a esse chapéu? Olha que chapéu chique. É só você deixar um comentário no programa de hoje. Somente um comentário, um só, já basta e você vai estar concorrendo ao sorteio. Quero desejar boa sorte a todos. O sorteio será na quarta-feira, dia 4/3. Agora eu vou para o tema principal do programa de hoje, que é os piores erros na engorda. A última fase, engorda, terminação, acabamento, é a fase mais cara do gado de corte. Ó, é realmente onde você faz um grande investimento para você entregar um animal mais pesado para o frigorífico. O erro na engorda é um prejuízo garantido. O erro nessa fase realmente
compromete todo o ciclo, né? Você trabalha lá na cria, você trabalha na recria, na engorda, realmente ó, é uma cereja no bolo e você tem que fazer essa fase aí com grande eficiência dentro da sua propriedade. A maioria dos pecuaristas cometem alguns erros e aprender com os erros que já foram cometidos sai mais barato aí na sua propriedade, com certeza. O que eu quero te apresentar é o seguinte, são 6 piores erros na fase de terminação. Erro número 1, pouco espaço de coxo para o plantel, aquele coxo apertado. Olha, se você observar no confinamento, espaço de coxo, a linha de coxo é grande, coxo que cabe a todos os animais ao mesmo tempo. Ah, Zé Carlos, mas eu não faço confinamento aqui. Meus animais na terminação, na engorda, eu faço no pasto. Tudo bem, só você investe num excelente trato. Às vezes você coloca uma silagem, você coloca uma ração, você coloca um proteico energético, até um proteinado. Quantas propriedades não fazem terminação com proteinado? Só que um coxo muito apertado tem uma competição muito grande. Você tem que ter um espaço de coxo adequado, coxo que caiba todos os animais ao mesmo tempo, ou um espaço de coxo para cada tipo de suplementação. Ah, eu vou colocar uma ração balanceada, 50 centímetros, 70 centímetros lineares por animal. Eu vou de proteico energético, 40 centímetros lineares por animal, senão você compromete o trato. E aí o coxo apertado, os animais, aquele animal de fundo, aquele animal menor, ele não tem acesso ao coxo, não consegue consumir o trato. Para você fazer a leitura de coxo aí na sua propriedade, leitura de consumo vai ficando cada vez mais difícil. Invista em espaço de coxo aí na fase de terminação, principalmente na fase de terminação. Todas as fases, claro, você precisa ter um espaço de coxo adequado, mas na terminação é essencial. Erro número 2, genética ruim. Você já viu muitas vezes uma terminação que você olha e fala, ei rapaz, aquele gabiru, aquele gado não tem aptidão no ganho de peso, aquele animal compromete. Pô, Zé Carlos, mas e aí, eu não consigo fazer uma terminação, um acabamento, uma engorda num animal de uma genética mais fraca? Consegue, só que você não vai esticar demais, o trato não é tão quente. Então perceba, você consegue ajustar de acordo com a genética. Quando eu falo genética ruim, é que não é questão que você não vai fazer a terminação no animal de uma genética um pouco mais fraca, é que você vai ter todos os ajustes e vai adequar para esse animal. Agora, se você tem um animal de grande aptidão no ganho de peso, uma dieta um pouco mais quente, espaço de coxo adequado, uma boa água de bebida, você tem data de entrada e data de saída que eu vou falar daqui a pouco, mas capriche na genética, ou você vai adequar a sua propriedade para a genética que você tem, tá? Não trate todos iguais. Vou colocar um animal mais fraco e vou servir lá uma ração balanceada, uma dieta muito quente. Pode não fechar conta, às vezes é um animal que não tem uma conversão alimentar para isso. Erro número 3 é a dieta inadequada, é um pouco disso também. Mas olha só, às vezes você pega um período de seca que você fala assim, eu vou fazer uma terminação nesses animais a pasto, eu tenho pasto, só que o pasto não está muito bom, o pasto está aquela bucha, o pasto está um pouco mais fraco, então o pasto amarelando, tem um pouco de talo, está fibroso e tal. E eu vou servir uma ração balanceada. Legal, muitas vezes você não vai chegar no resultado que você precisa, você vai investir muito. Por quê? Porque o teu volumoso não tem qualidade. Aí é melhor que você sirva uma silagem, mesmo colocando um pouco mais de investimento, mas você tem um retorno maior desses animais. Às vezes você vai para um período das águas, você tem um pasto bom, um pasto bonito, mas você trabalha com sal mineral. Também, invista um pouco mais, um proteico energético para esse animal desempenhar um pouco mais. A fase de terminação, ela exige mais investimento, mas ela te dá um retorno muito bom. O tempo que você diminui para você comercializar esse animal, para você chegar antes no peso, vale ouro, não tenha dúvida disso. Erro número 4, servir tratos em horário diferentes. Pode comprometer todo o planejamento da sua propriedade. Eu sei que às vezes acontece, pô, Zé Carlos, todo dia cravadinho, 6 horas da manhã o trato está lá no corpo. Tem dia que o trator atrasa, quebra, falta, o profissional não está lá, a estrada tá uma barreira enorme, eu sei disso, isso acontece em todos os lugares, mas isso aí tem que ser uma coisa assim, pô, aconteceu uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada... não frequente. Um dia sim, um dia não. Não você mudar o horário de servir o trato dos animais com frequência, porque você vai comprometer. Os bovinos são animais de hábito. Vai chegar um dia que o animal vai refugar o coxo, um dia vai consumir mais, um dia vai consumir menos, um dia o animal está esperando, aí não consome o volumoso como deve, e aí você acaba bagunçando realmente o planejamento da sua propriedade. Erro número 5, falta de planejamento e gestão. Ó, animais principalmente em terminação, todas as fases têm que ter uma meta, não tenha dúvida disso, mas principalmente na terminação, você precisa ter data de entrada e data de saída, custa caro a diária do animal. Se você não tiver isso, não, vou colocar os animais, quando chegar no peso eu vou comercializar os animais. Rapaz do céu, quando chegar no peso, e aí? Às vezes não fecha a conta. Às vezes esses animais não estão chegando no peso porque a dieta não está adequada, às vezes a genética não está boa e você está investindo sem fim. Então você tem que ter planejamento, tem que ter gestão, tem que estar pesando esses animais, tem que estar de olho fazendo leitura de coxo, olho no trato, olho no tempo, olho no volumoso. Tem que acompanhar, controle parasitário, você tem que estar de olho nesses animais lá na terminação, porque a diária é caro.
bem mais caro do que a recria, muito mais caro do que a fase de cria. Erro número 6, demorar em negociar os animais. Você vai começar uma terminação agora? Você fala assim, eu vou começar agora a terminação, 90 dias. Já entra em contato agora com o frigorífico. Como é que tá as escalas aí? Como é que tá o mercado futuro? O que você consegue de negociação? Ó, em tal data eu vou ter tantos animais, viu? O meu planejamento é esse. De repente você consegue antecipar, então a negociação ela tem que acontecer antes de você iniciar a fase de terminação no seu produto. Ah, Zé Carlos, eu vou fazer uma terminação de 6 meses. Não tem problema. De repente, no meio do caminho, você consegue um trato aí, uma silagem, um volumoso diferenciado, você consegue antecipar isso? Pô, e aí? Então, a negociação ela já tem que estar em andamento aí na sua propriedade. O que eu quero te dizer hoje é o seguinte, ó, você que faz terminação, engorda, acabamento, a última fase do gado de corte, você tem que levar detalhe, arrisca aí na sua propriedade, para que você aumente a lucratividade, para que você tenha eficiência, principalmente nesse processo. Em todos os processos, claro, é muito importante na sua produção, mas principalmente nessa última fase. E se você observar, o investimento é muito grande, a margem é apertada na terminação. Só que você consegue, com um ciclo menor, você consegue com precocidade, você consegue acelerando o ganho de peso desses animais, aumentar a sua produção, conseguir entregar mais animais, mais arrobas lá no frigorífico e ter uma receita maior aí para sua propriedade. Espero que ajude, espero que você tenha muito sucesso nessa última fase aí na sua propriedade. Vamos engordar boi. Bom, quero lembrar você mais uma vez o sorteio Chapéu para Lana, chapéu bonitão mesmo. Só de você deixar um comentário nesse programa de hoje, você já está concorrendo. Muito boa sorte a todos. Sorteio na quarta-feira, dia 4/3. Agora eu quero responder algumas perguntas que o pessoal deixou aqui. Primeiro do Ângelo Mutão. José Carlos, você acha que é vantagem fazer a castração de bezerros bem novinhos? Ó, Ângelo, eu acho que não é vantagem fazer a castração de nenhum animal, nem novinho, nem um animal com mais idade. Entrega o animal inteiro, trabalha com o animal inteiro aí na sua propriedade. O animal que tem melhor conversão alimentar, você entrega um animal com mais arrobas aí. Ó, margem de lucro maior e sai do risco da castração e tantas outras questões aí que envolvem essa metodologia na sua propriedade. Jacques Alexandre, posso colocar sal mineral junto do sal proteinado no proteico energético? Não, não deve. Não pode, não deve. Por quê? Você vai desbalancear o sal proteinado ou proteico energético. O animal vai consumir uma quantidade menor do proteinado e uma quantidade maior sal mineral. Menor do proteico energético, maior sal mineral. Então, assim, vai desbalancear e você muitas vezes não vai ter o efeito desejado. Sal proteinado é feito para servir somente ele, proteico energético somente ele, o mineral somente ele. Quando se trata de sal, você nunca vai servir dois. Ah, num coxo eu ponho mineral, num coxo eu ponho proteinado. Num coxo proteico energético, num coxo sal mineral. Nada disso. Se você fez a escolha pelo sal mineral, é só ele. Proteinado é só ele, proteico energético também. Luiz Eduardo, posso dar ureia para bezerros? Ó, Luiz Eduardo, é o seguinte, o bezerro, a partir do momento que ele começa a consumir a pastagem, já tem um desenvolvimento do rumen, você pode dar ureia sem problema. Claro, se você for para ureia comum, tem todas aquelas questões de, ó, não pode molhar, né, ensopar no coxo, o animal consumir aquela água de ureia, tem uma quantidade que você não pode ultrapassar, você tem que fazer uma fase de adaptação, porque pode causar uma intoxicação, entre outros cuidados comuns aí. Agora, se você for para o total ureia aqui da Boi Saúde, você pode servir à vontade para os animais, não precisa de fase de adaptação, não tem problema se molhar no coxo, pode servir sem risco algum. Edivaldo, quando o gado está comendo muito sal mineral, é normal? Edivaldo, ó, o sal mineral, ele geralmente limita o consumo, ele tem uma quantidade de sal branco um pouco maior, então você tem um consumo entre 50 a 150 gramas animal dia. E essa variação de consumo ela se dá pelo seguinte, animais mais jovens vão consumir ali a média de 50 gramas. Se você pegar vacas leiteiras, vão consumir lá 150. Entre 50 a 150, 160 não teria nenhum problema. Então quando você fala está comendo muito, será que não está dentro desses 50 a 160 gramas animal dia? Mais do que isso, aí realmente está um consumo um pouco maior, a não ser que seja um sal mineral aí que é recomendado um consumo superior mesmo, tá bom? O que eu queria pedir para você é o seguinte, você gosta dos programas de segunda-feira? Queria te pedir, ó, deixa o seu like no programa de hoje, deixa um comentário até para você concorrer ao sorteio também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Boi Saúde, se inscreva para você receber conteúdos de qualidade, ativa o sininho, tem conteúdo toda semana, compartilha com o pessoal aí da sua região, sabe? O pessoal da pecuária, o pessoal de outros grupos, chama o pessoal do programa de segunda-feira, vai me ajudar muito. Se você gosta desse trabalho, com certeza você vai me ajudar demais. Se você puder também, compartilha no Facebook, marca aquele amigo, ajude outros produtores, não só da região, mas produtores no Brasil todo. Tá bom? Espero que você tenha gostado do programa de hoje, que eu desejo para você uma grande semana, faça bons negócios, muita saúde para você, para todo o pessoal da propriedade, plantel também. Obrigado e até lá.